Olá, colegas dentistas! Sejam muito bem-vindos à live de aquecimento da nossa maratona do diagnóstico assertivo. E hoje o nosso assunto é sobre HMI. Muitos colegas relatando dificuldade em fazer o diagnóstico dessa lesão que causa tanto desconforto em nossos pacientes aí. Bem-vindos! Ei, Ana! Ei, Adriana! Ei, Vera! Ei, Flávia! Seja bem-vinda do diagnóstico assertivo. Boa noite a todos! Hoje nós vamos conversar sobre o HMI, né, que é a hipoplasia molar incisivo. Prepare papel e caneta que hoje nós vamos falar não só do diagnóstico, como nós vamos falar também sobre o plano de tratamento. Meu nome é Adriana, eu estou aqui para levar para você, colega dentista recém-formado, você que está aí no finalzinho da sua jornada acadêmica, ou você, colega dentista que já tem alguns anos, mas acredita que o perfil do dentista confiante, eu, Adriana, possa contribuir aí para o seu dia a dia clínico, porque o que a gente conversa aqui são casos clínicos que acontecem no nosso dia a dia, a vivência clínica, e eu oriento vocês como obter um diagnóstico assertivo, segurança nos procedimentos, já no próximo atendimento. Sejam todos bem-vindos a essa nossa maratona do aquecimento da nossa maratona, gente, que tá pertinho, hein? Vai acontecer agora, nos próximos dias 7, 9 e 11 de julho. 100% online, 100% gratuito. E eu aguardo vocês. Se você ainda não fez a sua inscrição, bora lá no link do perfil do Dentista Confiante, lá na bio. Deixei o link disponível para vocês. Boa noite, Adriana, para você também. Boa noite, Vera. Gente, o perfil do Dentista Confiante e a maratona, ela foi desenvolvida por conta de relatos de vários estagiários, vários colegas dentistas recém-formados que acompanham os atendimentos lá na clínica. E essa semana eu recebi um depoimento, não vou dizer, né, de quem, claro, mas eu vou ler para vocês que foi um depoimento muito forte e que só faz com que a gente continue, só faz com que eu fique mais certa desse propósito de compartilhar com vocês meus conhecimentos, minhas habilidades, tá bom? O depoimento que eu recebi foi assim: olha, tenho medo de encarar o mercado de trabalho. Colega dentista recém-formado, tá, gente? Finalizando aí a faculdade, acabou de formar. Tenho medo de encarar o mercado de trabalho, insegurança em realizar os procedimentos, fico preocupado de não fazer o diagnóstico correto. Passa pela minha cabeça que o paciente pode não ficar satisfeito com o meu procedimento. Tenho medo de cometer uma iatrogenia ou passar por alguma intercorrência que não consiga resolver. Então é por situações, é por relato, é por entender isso, tudo isso, porque eu também já fui recém-formada, né? Tenho 31 anos de odontologia e quero muito, né, compartilhar com vocês toda essa minha experiência, as minhas habilidades, para que o dia a dia de vocês seja mais tranquilo, que a odontologia de vocês flua com muita leveza e que vocês que possam estar sofrendo com uma desses sentimentos que esse colega dentista que está saindo da faculdade, com todas essas preocupações, que o perfil do Dentista Confiante, que a nossa maratona que vai acontecer nesses próximos dias possa ajudar você a superar todas as barreiras, caso você também esteja passando por essas mesmas preocupações desse colega dentista. Então bora lá para esse caso clínico de hoje, porque o HMI, a hipoplasia molar incisivo, ela é mais comum do que vocês imaginam. E muitos adolescentes estão chegando numa idade de 13, 14 anos sem o diagnóstico assertivo. E aí eles estão tendo que fazer tratamento de canal nesse molar permanente, nesse primeiro molar permanente. Eles estão já tendo que passar por procedimentos de onlay, coroa cerâmica nesses dentes, pelo fato da HMI não ter sido diagnosticada na fase precoce, tá bom? Então bora lá. Vamos colocar aqui a nossa figurinha. Opa! Vamos colocar aqui uma figurinha aqui para que vocês possam entender bem essa HMI, tá bom? Então, muitos de vocês já sabem que o HMI, a hipoplasia molar incisivo, ela apresenta essas características clínicas, né? Ô, gente, só um minutinho, o telefone tá tocando aqui. Amor, você pode acolher aqui, por favor? Daqui a pouco eu retorno. Obrigada! E, gente, é assim, hoje é feriado aqui na cidade,
Mas eu trabalho numa clínica de pediatria e os plantões funcionam normalmente. Desculpa interromper, mas esse é o dia a dia. Como eu falo, aqui no perfil do Dentista Confiante é a vivência do dia a dia clínico, tá? Então o telefone toca, pode ser emergência, pode ser filhos e bora lá então. Então a característica clínica do HMI, gente, é essa que vocês estão vendo aí. Acontece uma alteração na formação do esmalte. O esmalte, ele apresenta-se poroso, com perda de estrutura. E a característica definitiva do diagnóstico da HMI é que ele atinge dentes molares e incisivos. E aí, muitos me perguntam, Adriana, só é HMI quando está nos incisivos e nos molares? As duas condições juntas? Não, tá, pessoal? Eu tenho HMI, casos clínicos de HMI, que a manifestação foi exclusivamente no primeiro molar. Eu tenho situações de HMI que ela apresenta nos incisivos e não apresenta nos molares. Então, é uma condição que estão nesses dois dentes, mas não necessariamente ao mesmo tempo. E isso faz com que muitos colegas dentistas já tenham dificuldade em interpretar o HMI, tá? Então, frisando esse primeiro detalhe, HMI, eu vou até anotar aqui, tá, gente? A nossa live aqui de hoje, ó, para eu não esquecer, para o colega dentista que está chegando agora, conseguir acompanhar aí qual que é o tema da nossa live. Seja bem-vinda, Laís. Ei, Geice, seja bem-vinda. Oi, Dominique. Ei, Raquel. Ei, Natália, seja bem-vinda à nossa live. Hoje a gente vai conversar sobre... Gente, o brinco que eu falo com a HMI, né? Ela é a crueldade que atinge os dentes aí, principalmente quando a gente observa, né? Eu que também trabalho na odontopediatria, acolho lá na clínica os pacientes, a gente vê quando começa a erupcionar o primeiro molar permanente, em torno dos 5 anos e meio, 6 anos, e a gente já observa uma alteração na formação desse molar, né? O esmalte com essa coloração alterada, esmalte poroso. E outra característica para ser observada é a sensibilidade. No exame clínico, se você jogar água e ar, o paciente relata desconforto. E completando o relato clínico, ele sempre fala que tomar sorvete, beber água gelada é muito desconfortável para eles, tá bom? Então, se você trabalha num pronto atendimento, no PSF, se você acolhe comunidade carente, se você acolhe crianças, mexe com odontopediatria, se você acolhe pré-adolescentes, adolescentes na faixa etária aí, né, de 11, 12 anos, tem um olhar carinhoso para o primeiro molar permanente, não julgue os pais achando que é cárie, né? Às vezes você acolhe um pacientinho, o pacientinho lá tem apenas 7, 8 anos, você vai fazer um exame e o paciente apresenta uma alteração no molar, você logo fala, mamãe, olha, esse molar já está com cárie, acabou de nascer, e com essa idade, olha, nasce aos 5 anos e meio, 6 anos, essa criança está com 7, 8 e já está com cárie. Cuidado, porque às vezes o dente nasceu assim, não é descuido dos pais, não é falta de escovação, não é açúcar demais, é HMI. E a gente precisa ter esse olhar. Sempre temos que ter empatia em todas as situações, né, pessoal? Aqui no método do Dentista Confiante, né, no nosso perfil, a gente sempre fala do acolhimento dos nossos pacientes. Então é muito importante a gente conhecer o HMI, saber diagnosticar, porque a gente precisa orientar esses pais que esse dente nasceu enfraquecido, ele tem falha na formação da sua estrutura e ele precisa ter um cuidado diferenciado com esses dentes que nascem com essa alteração. São dentes sensíveis, são dentes que perdem estrutura, o esmalte está poroso, o dente perde estrutura com facilidade. Então essa criança tem que evitar alimentar coisas muito duras. Então o que criança gosta, né? Pipoca, morder o pirulito, tudo isso é altamente perigoso, né? Grande risco de fratura desses dentes, porque eles são dentes que têm falha na sua estrutura. Então, quanto mais cedo o HMI for diagnosticado, melhor vai ser a previsibilidade desse dente, de duração desse dente. E olha, pessoal, nós estamos falando de dentes permanentes.
O HMI é outra característica dele, ele atua na grande maioria das vezes nos dentes permanentes, em primeiros molares, tanto os inferiores quanto os superiores, como nos incisivos. Pode ser os incisivos centrais superiores, o 11 e o 21, que é onde ele tem a sua maior índice, né, de ocorrência, mas pode acometer também os incisivos inferiores ou até os incisivos laterais, tá? Então, a característica para você já anotar aí no seu papelzinho, né? Fonte de diagnóstico diferencial para o HMI, porque é uma alteração do esmalte, uma hipoplasia do esmalte, uma má formação de esmalte que acontece em incisivos e molares. Não necessariamente uma condição que acontece nos dois juntos ao mesmo tempo. A gente pode acolher casos de HMI que está presente apenas nos molares, especificamente no primeiro molar, ou a gente pode acolher HMI que também está apenas nos incisivos. Ok, gente? Alguma dúvida de como diagnosticar? Me conta aí. Quem já acolheu casos de HMI? Vera, Adriana, oi Domi, me conta aí. Ei Lucas, seja bem-vindo. Fabiola, oi Marquinhos, obrigada Marquinhos pela sua presença aqui, tá bom? Uma alegria. Quem aí já acolheu casos de HMI? Me conta aí, gente, porque é comum, tá? A gente precisa abrir esse nosso olhar, principalmente se você acolhe crianças de 5 anos e meio a 14 anos, tá bom? Em torno de 5 anos e meio, 6 e meio, os primeiros molares já estão nascendo e essa é a melhor idade da gente diagnosticar e iniciar o tratamento de um HMI, tá bom? Essa hipoplasia que eu falo que é cruel, né? Alguém já acolheu, gente? Alguma dúvida de como clinicamente já fechar um diagnóstico? É bem tranquilo, mas olha, desde que você tenha esse olhar, muitos colegas dentistas pegam situação de HMI, olha, vou compartilhar aqui com vocês, pegam situações de HMI, como esse caso aqui, deixa eu ver, salvei uma aqui, pegam situações de HMI, como esse caso aqui, olha, e fazem o diagnóstico de lesão cariosa. E na verdade é a manifestação do HMI com perda de estrutura de esmalte. Ó, a Raquel tá falando aqui, ó, que ela já diagnosticou, já pegou casos de HMI. Raquel, e um dos relatos, né, é a sensibilidade que o paciente sente. Ele não tem a proteção do esmalte, né? Então, no nosso raciocínio clínico, a gente logo já entende o que está acontecendo. Ele não tem a proteção do esmalte, logo abaixo está a dentina e a dentina apresenta os canalículos dentinários com as terminações nervosas, né? E essa estrutura fica exposta, gerando sensibilidade ao paciente, tá? Um grande relato, o paciente fala assim, olha, Tidriana, eu não consigo tomar coisa gelada. E a mãe fala, olha, a gente leva na sorveteria, mas dá até dó, ele quer tomar o sorvete, mas não consegue, ele quer tomar o suco gelado, mas não consegue, quer comer uma gelatina e também não consegue, tá? Muita sensibilidade. A Raquel tá comentando aqui que já cometi o erro no início da profissão. Raquel, é muito comum. E é por isso que essa live, né, já aquecendo aí a nossa maratona, é um diagnóstico que eu quero que fique muito claro, muito elucidado para vocês. Então tem esse olhar para o primeiro molar permanente em específico, porque o HMI, ele pode nascer com uma alteração branda, ou ele pode nascer com alterações ainda mais avançadas. Então, a gente pode ver aqui, ó, como nesse caso clínico, ó, é também a manifestação do HMI. A criança chega, procura, olha, você vê que você faz a curetagem, você faz a sondagem, é como se fosse, pessoal, uma dentina reacionária ali. E aí você vê uma porosidade, se você pega a luz do fotopolimerizador e você joga, você vê por translucidez a porosidade desse esmalte. E um relato dos pais é, doutora Adriana, desde quando esse dente nasceu, ele já nasceu com cárie. Porque também na visão dos pais, essa alteração, essa perda de estrutura dental é cárie. Então ela fala, olha doutora, eu não sei o que aconteceu, mas desde que esse dente nasceu, ele já nasceu com cárie. Então, como vocês podem observar na imagem aí, ó, desse primeiro molar superior, olha como que tem a destruição.
E claro, gente, vocês seguindo na foto, você já vê um paciente que já tem o segundo molar permanente, o primeiro pré, o segundo pré, e olha a diferença do esmalte. E vocês observem, né? Se o colega dentista está aí pensando que esse primeiro molar aí tá com cárie, como que uma criança pode ter uma cárie tão invasiva no dente 6 e os outros dentes estarem completamente rígidos? Então tem algo de errado. Então a live dessa noite, o diagnóstico dessa noite é para acender em vocês esse alerta do HMI. E claro, gente, que um dente com HMI, ele é muito mais susceptível à lesão cariosa. Ele já tem perda de estrutura. Então, esses pais, essa criança, esses adolescentes precisam receber orientações, tratamentos especiais para conduzir e manter esse dente. Porque ele precisa de cuidados especiais. E a gente vai conversar um pouquinho aqui também hoje sobre o tratamento do HMI. Ele precisa receber um tratamento diferente, não só preventivo, como também restaurador. E nós vamos conversar isso também na nossa live de hoje, tá? E diagnósticos como esse, gente, serão apresentados na nossa maratona do diagnóstico assertivo, que tá pertinho de acontecer, né? Nos próximos dias, agora, 7, 9 e 8 de julho. Queria deixar aqui um convite especial para vocês. Deixei o link lá na bio. Se você está em busca de diagnósticos assertivos, segurança nos procedimentos, faça sua inscrição na nossa maratona, tá? É um evento 100% gratuito, 100% online, que já tá aí chegando. Deixei o link lá na bio, facinho, vai lá no perfil do Dentista Confiante, link da bio, depois que terminar a nossa live, tá, gente? Porque hoje eu quero que vocês saiam dessa live com muita tranquilidade em acolher, diagnosticar e tratar um caso de HMI com esses casos que a gente está observando aqui hoje, tá bom? Esse caso de HMI, vou apresentar um outro. Olha, esse é uma outra situação, um outro caso de HMI, tá? É muito severo, nosso paciente com muita sensibilidade. O dente, gente, ele tem tanta perda de estrutura que parece que o dente nem nasceu, né? Mas quando a gente faz o raio-x do dente, o que tá faltando ali é a estrutura oclusal dele mesmo. O dente nasceu com muita porosidade, paciente com relato de muita sensibilidade. Vocês podem observar que o segundo molar permanente ainda nem nasceu. Então, quanto mais precoce a gente avaliar, quanto mais cedo, maior a chance da gente proteger esse dente. Porque situações de HMI como esse evoluem para tratamento de canal com muita facilidade. Mas, Adriana, por que um HMI evolui para tratamento de canal com facilidade? E aí, novamente, a gente usa os nossos conhecimentos, nosso raciocínio clínico, nosso conhecimento da odonto mesmo. A gente sabe que quando um dente nasce, por exemplo, o primeiro molar permanente, ele nasce, ele apresenta uma polpa muito ampla, o dente é muito jovem. Ele precisa de uma nutrição muito grande, então ele apresenta polpa ampla. A gente sabe que à medida que nossos dentes vão envelhecendo, a polpa vai retraindo, vai formando dentina reacionária, enfim, tudo isso que a gente viu na nossa faculdade. Mas um dente jovem, igual a gente viu aí, né, esse dente, esse caso clínico específico, olha, o dente praticamente acabou de nascer. O paciente ainda nem apresenta o segundo molar permanente. Então ele apresenta uma polpa ampla. E se o esmalte está poroso, está tendo perda de muita estrutura de esmalte, rapidamente vai chegar na polpa. O paciente vai ter mais sensibilidade, dificuldade de higienizar, porque quando ele vai levar a escova, o dente está muito sensível. E aí acumula resíduos alimentares, desenvolve a cárie e compromete o canal com muita rapidez. Tá? Porque chega muito rápido a polpa dental. Então, por isso, o nosso olhar atencioso e cuidadoso para pacientes com HMI. E se você observar no seu paciente, no seu adolescente, uma lesão de HMI, corre lá e pesquisa os outros molares. Como que tá os molares? No incisivo não está aparecendo nenhuma alteração. Pega sua luz de fotopolimerizador, coloca por trás do dente. Pode ser que a última camada do esmalte esteja ok, mas que embaixo apresente porosidade. E é muito comum a gente acolher aqui na clínica pacientes que por volta de 10, 11 anos apresentam essa característica ou já vêm em busca de tratamento de canal.
tá? Porque esse dente, a cárie cresce com facilidade, a polpa está próxima, o esmalte está poroso, a dentina está exposta e muito risco de fratura. O paciente vai comer, o que eles gostam, né? Pipoca, mastigar o pirulito, comer amendoim, todas essas coisas duras fraturam aí o dente com muita facilidade, tá? O objetivo da nossa live hoje é a gente ter esse olhar para o HMI, e como a gente precisa, e não confundir HMI com lesão de cárie inicial. Não sermos injustos com os pais, criticar os pais. Nossa, essa criança com poucos anos já tem essa lesão cariosa, tá bom? Igual a colega aqui, ó, no início, não conseguia dificultar o HMI, né? E tratou o HMI, às vezes, como uma lesão cariosa, tá bom? Então vamos ter esse olhar bem atento. Oi, Bruna. Oi, Josi. Oi, Josi. Seja bem-vinda, tá bom? Cláudia, sejam todas bem-vindas aí. A nossa 51 Etal Alves, seja bem-vinda. Breno, Laiane Rodrigues, Dei Cordeiro, sempre presente aí na nossa live, tá, Jônia? Endo Ortoclínica, seja bem-vinda. Rosália, seja bem-vinda à nossa live. O HMI, tô vendo um colega aí de endo, né? Possivelmente já fez muita endo em pacientes, né, que foram encaminhados por conta da agressividade do HMI, do paciente com muita sensibilidade, pacientes jovens tendo que fazer coroas totais por conta desse HMI, tá joia? Gente, uma outra pontuação da HMI que em dentes incisivos, tá vendo? É diferente de fluorose, então é outra coisa que a gente precisa ter esse olhar atento. A fluorose, ela é caracterizada por ter uma camada de esmalte íntegra e a mancha normalmente branca fica toda retida. Ao HMI, como esse caso que vocês podem observar, se vocês jogam água, o ar, ela aparece e exibe a porosidade do esmalte e o paciente relata sensibilidade. Então aí a gente está vendo uma imagem do paciente, né, da clínica com HMI aí nos dentes anteriores. E ao contrário de que muitos colegas também pensam, o HMI também pode ocorrer nos dentes inferiores, tá? Então toda vez que você observar uma alteração do esmalte, uma hipoplasia do esmalte na região dos incisivos, tenha um olhar atento em relação aos molares. Mesma coisa ao contrário, toda vez que você observar uma alteração nos molares, tenha um olhar atento para os incisivos, porque o seu paciente pode estar desenvolvendo um caso de HMI, tá bom? Bora lá, colegas dentistas. O objetivo do Nós Dentistas Confiantes é trazer bastante segurança para vocês no diagnóstico e no tratamento de situações, né, de várias situações e acolhimentos de urgências, mas hoje a gente está falando específico desse HMI, que foi um caso clínico compartilhado por um colega que na dúvida não sabia se era cárie, se era HMI, estava percebendo algo muito estranho, porque a criança tinha dentes saudáveis, mas os molares apresentavam lesões avançadas, como a gente está observando nesses casos clínicos aqui, tá bom? Então, situação clínica do HMI, a gente observa muita porosidade no esmalte e sensibilidade, necessidade de tratamento imediato. E nessas situações é muito importante os pais receberem todas as orientações para que eles conscientizem do problema que é o HMI. Que o HMI, ele está presente na estrutura do dente daquela criança e é um cuidado permanente. Porque o HMI é uma falha de formação na estrutura do dente. E essa criança, esse adolescente, precisa estar sempre em acompanhamento, porque o risco de fratura desse dente é maior. Os cristais do esmalte que já estão danificados, eles fraturam com muita facilidade. Então é preciso que você oriente os pais que eles precisam estar num protocolo, numa rotina de tratamento quando for apresentado esse HMI, tá joia? Quem aí já recebeu casos de HMI, gente? Me conta aí. Ei, Dei, boa noite para você também. Quem acolhe, quem ainda não conhecia ou não acolheu, gente, casos de HMI? O HMI está sendo muito estudado nesses últimos anos, porque infelizmente não se sabe a causa do HMI. O que realmente causa essa má formação dos dentes?
Sabe-se que é alguma alteração no processo de odontogênese, né, da formação desse esmalte. Mas o que causa essa alteração ainda não está comprovado. Sabe-se que pela onde ela acontece, né, que é na oclusal dos molares, principalmente nas bordas incisais e também aqui na região dos incisivos, então sabe-se até a idade provável que aconteceu o HMI, porque a gente sabe que os nossos primeiros molares permanentes inicia-se a sua formação no finalzinho do período gestacional para o nascimento. Então pode ser alguma coisa que aconteceu com a mamãe no final da gestação, como que aconteceu com a criança nos primeiros meses de vida. Então, uma das coisas para você questionar a mamãe é perguntar à mamãe se no final da gestação ela teve alguma complicação, se ela precisou ser hospitalizada, se ela teve alguma infecção urinária, que é muito comum na gestante, ou se o bebê, quando nasceu, precisou passar por alguma intervenção, se teve otite, bronquiolite ou alguma coisa que precisou de uma intervenção antibiótica, se ele teve febre muito alta, que são as possíveis causas. Só para você entender a situação, o relato clínico, e a mamãe também entender que aquilo que está acontecendo não é culpa dela, mas que dali para frente ela precisa ter um cuidado maior, tá bom? Então, a causa do HMI também não é uma causa definida, mas a gente sabe. Por que a gente sabe que é essa idade? Porque a literatura mostra que o período de formação inicial, né, o estágio de Nola, que a gente já conversou aqui também nas nossas lives, ele inicia a formação desse primeiro molar permanente no finalzinho do período gestacional e nos primeiros anos de vida da nossa criança ali também, a gente já vê ali o germe do primeiro molar permanente, tá joia? Mas infelizmente não se tem uma causa definida. O importante é que a gente faça o diagnóstico dessa alteração, que a gente faça o diagnóstico do HMI o mais rápido possível, o mais precoce possível, que a gente oriente esses pais que esse dente precisa ser tratado, cuidado e que ele precisa de uma avaliação constante, tá bom? Bora lá então. Ó, a Letícia tá comentando aqui, gente, ó, eu tenho pacientes gêmeas que os dentes descidos eram rígidos e saudáveis e agora os incisivos inferiores e os molares permanentes apresentam o HMI. Letícia, são essas situações que a gente vive aí quando a gente acolhe as crianças e que bom que as crianças têm você agora para acompanhar e ajudar. Tá? O protocolo do HMI é um protocolo que é tranquilo de ser seguido. Ele não exige materiais de grande investimento. Ele exige prevenção e visitas de rotina ao consultório. E os pais precisam estar conscientes disso, tá? E o coraçãozinho da gente, né, Letícia, fica até apertado quando a gente vê todo o zelo, né? Às vezes a mãe cuidou de toda aquela dentição, e aí na hora que vem os dentes permanentes, vem com essa má formação, né? É preciso da gente ter também uma atenção muito grande com esses pais, entender a tristeza deles, como a Letícia está relatando aí, né? De já ver que esses molares apresentam essa alteração e é cuidado para sempre, tá? Então é muito importante que nós, profissionais, saibamos diagnosticar o HMI e passar as orientações necessárias para esse pai e executar o protocolo de tratamento do HMI com tranquilidade, com eficácia, para a gente ajudar essa criança a não ter sensibilidade e aumentar a longa vida desse dente que já nasce com esse enfraquecimento, tá bom? A Letícia está completando aqui também, ó, que apresentam manchas brancas amarronzadas, suspeito de HMI. Possivelmente, tá bom, Letícia? Igual você viu aí o nosso diagnóstico, né? O HMI, o próprio nome diz, hipoplasia molar incisivo, tá? E ela é caracterizada pela essa porosidade do esmalte, sensibilidade nos dentes. E a coloração, gente, pode variar de um branco até amarronzado, como vocês observaram nesse caso clínico, tá? Letícia, aí fica uma dica, né, para fechar o diagnóstico. Você já viu que tá incisivo, você já viu que tá em molar, jogar o ar, né, se a criança não tiver com muita sensibilidade, você consegue ver com nitidez ali a porosidade do esmalte
ou você usar a luz do fóton. Também mostra a porosidade, tá? Em caso de paciente que tem muita sensibilidade, a luz do fotopolimerizador faz você enxergar com bastante tranquilidade a deficiência nos cristais do esmalte, tá joia? Gente, alguma pontuação? A Letícia tá falando que eles ainda estão erupcionando. Letícia, nós vamos falar aqui sobre o protocolo de tratamento e desde já você já orienta esses pais, mesmo eles estando ainda no processo de erupção, tem situações que você pode ajudar tanto na sensibilidade quanto na preservação desse esmalte aí que já tá nascendo com alteração, tá bom? A criança tem sensibilidade, Letícia? Pois você relata aí, eu sei que tá no processo inicial de nascimento, mas depois você me fala, tá joia? Oi, Caroline. Ei, Hari, seja bem-vinda à nossa live. Hari, a Hari, gente, é uma odontopediatra, trabalha lá na clínica com a gente. E hoje, Hari, nosso assunto aqui é HMI, tá bom? Que a gente estava comentando aqui como que a gente acolhe casos de HMI e como isso tem vindo com tanta frequência e como é importante a nossa avaliação preventiva, né? E orientar os pais como que eles precisam ter um cuidado, um zelo maior com os dentinhos que nascem com HMI. Obrigada, Hari, pela sua participação aqui. O HMI, gente, como a gente estava comentando, ele pode acometer tanto os incisivos quanto os molares, né? E a intensidade dessa alteração, ela é variada, tá? Então, você pode observar aí nessa imagem, nós temos situações de molares que apega apenas uma região, a região vestibular, mas na mesma criança, o molar superior apresenta uma maior agressividade, tá bom? Então, cai muito daquilo que eu falei com vocês. O que aconteceu no período de formação desse dente? A gente não sabe exatamente qual que é a causa do HMI, mas a gente sabe que naquele período de odontogênese, de formação desse dente, algo aconteceu no metabolismo, algo externo que causou o HMI. Pode ser no período finalzinho da gestação, que a mamãe tenha passado por alguma infecção, inflamação, como a inflamação urinária, que é muito comum, febre muito alta, ou o próprio bebezinho, logo após o nascimento, nos primeiros meses, ter passado também por uma situação, tá joia? Então, isso é muito comum da gente acolher aí o HMI. E como a colega dentista comentou, ela até refletiu que, tá, gente, que eu fiz eu perguntei ela aqui se as crianças apresentam sensibilidade. Ela falou que não, que nenhuma das duas tem sensibilidade, tá? Aí acompanhando, Letícia, torcer para a alteração não ser muito intensa, né? Que a perda de estrutura de esmalte não ser muito intensa, mas sempre o acompanhamento é muito importante, tá bom? Gente, alguma dúvida de como fazer o diagnóstico de um HMI? Dá ok, assim, está tudo ok. Adriana, ó, já sei fazer um diagnóstico de HMI, já sei olhar a diferença se o meu paciente está com HMI ou se é cárie. Me dá um ok. Hoje eu esqueci de colocar uma água, tô fora, tô em casa, tá, gente? Hoje a nossa live não está de dentro do consultório, tá aqui em casa, né? Que essa é a vantagem da gente trabalhar com o que a gente ama, com o que a gente gosta, né? Onde quer que a gente esteja, a gente consegue um cantinho aqui, tá bom? Isso, a Rádio tá falando tudo entendido, a Dei Cordeiro também, que tá tudo claro aí, todo mundo tranquilo aí, tá? E tão importante, gente, né, como, olha, colhemos esse caso, tão importante quanto fazer o diagnóstico é saber passar, na segunda etapa, as orientações para os pais. É muito importante que o papai, a mamãe, a família receba as orientações e entenda o que está acontecendo naquele dente. Muitas das vezes, a gente acolhe no consultório o paciente que veio para uma segunda opinião. Doutora, como que o meu filho que não tem cárie, como esse caso que a colega comentou, olha, nunca teve cárie no dente de leite, ele nasceu esse dente, desde quando nasceu, ele já aparece com essa alteração. E eu fui num colega dentista e ele relatou que esse dente está com cárie. Que esses 4 dentes do meu filho apresentam cárie e que precisam ser tratados, restaurados, enfim. E eu não entendo como que a minha criança que nunca teve cárie no dentinho de leite, a gente sempre cuidou aqui em casa, quase não come açúcar, usa pasta com flúor e agora o dente acabou de nascer e já surgiu essa cárie. Então é importante
A gente que agora, né, estamos aqui no perfil Dentista Confiante, a gente já sabe fazer o diagnóstico da HMI, a gente orientar os pais. E para orientar, a gente tem que usar palavras que eles entendam e você explicar o que é o HMI. Falar assim o que é o HMI, né? Que ele nasceu com que chama hipoplasia molar incisivo e que é uma alteração, uma má formação do esmalte desse dente. Que o esmalte não conseguiu formar completamente, não conseguiu mineralizar, fica poroso e na cavidade bucal ele desmancha, eu até costumo falar assim, é como se o dente esfarelasse. E os pais até falam, é exatamente essa impressão que eu tenho, doutora Adriana, que o dente dele está desmanchando na boca. Então é muito importante a gente orientar os pais que esse dente precisa de uma escovação adequada, intensa. Essa criança precisa usar uma pasta de dente com flúor. Se ela tiver com sensibilidade, uma pasta de dente para sensibilidade, que a gente vai realizar ali no consultório o tratamento específico para HMI, mas que os pais precisam ter consciência que essa criança precisa ter uma rotina de visita ali no seu consultório. De 4 em 4 meses, de 6 em 6 meses. Então, tão importante quanto você diagnosticar é você saber orientar os pais da gravidade que é um HMI pela sua progressão, se não for tratada, se não for acompanhada. Porque os cristais de esmalte que sofreram uma má formação, eles vão continuar fraturando pela própria oclusão dessa criança. Então a gente precisa orientar os pais. E vocês podem ter certeza que você vai falar HMI, eles vão chegar, pegar o celular, pesquisar e o Dr. Google vai confirmar tudo que está acontecendo. Mas é importante que dentro do seu consultório, os pais, as famílias dessa criança já saiam de lá consciente do que é essa alteração, tá bom? Passo 2 da nossa live de hoje, orientação aos pais. Então nós já fizemos o diagnóstico, já entendemos tudo direitinho do HMI e já fizemos as orientações ao pai. E aí vem de novo, oi Isabelle, seja bem-vindo, oi Cláudio, tudo certinho? Aí vem de novo a minha pergunta, gente, tudo tranquilo do bate-papo importante que a gente precisa ter com os pais? Me conta aí. Então, a gente já fizemos o diagnóstico. E agora a gente já passou as orientações aos pais. Vou colocar aqui aos familiares, aos responsáveis, né? Porque muitas vezes pode ser que não sejam os pais mesmo, olha. Alguma dúvida, gente, sobre a orientação dos pais? Tudo tranquilo? E uma pergunta importante, até teste nessa criança, sobre sensibilidade, tá bom? Muitas crianças têm muita sensibilidade, às vezes elas estão, quando nasceram, já estão sentindo isso há mais tempo, acha até que é comum o dente que nasce ficar sensível, tá? Então o teste de sensibilidade com água e ar, você faz lá bem de levinho, a criança já sentiu, gente, não insiste não, tá? Senão ela pula da sua cadeira, sai correndo, porque a tia joga o ar e o dente dói, tá bom? Então a Dei tá falando que tá ok aí, que ela já entendeu a importância. Agora, bora lá pro tratamento? Então, vou voltar aqui para a telinha de vocês, tá? Então, apesar do HMI se parecer com uma lesão cariosa, né? Se a gente olha, parece que ela exige um preparo cavitário, parece que ela exige broca, parece que ela exige uma restauração fotopolimerizável, né? Mas olha, gente, o tratamento da HMI, ele é um tratamento diferenciado. A gente precisa proteger esse dente, mas não é utilizando as técnicas de resina tradicional, como se fosse uma classe 1 ou uma classe 2. A HMI precisa ser tratada com cimento ionômero de vidro. Sim, gente. Olha, vamos novamente puxar o nosso raciocínio clínico. Nós aqui, o Dentista Confiante, começa a pegar todas as nossas caixinhas, nosso raciocínio clínico, todo aquele conhecimento da faculdade e colocar aqui para obter diagnóstico e para fazer
tratamentos assertivos, né? Tratamentos com sucesso, com segurança, tá? E olha, essa situação do HMI, vamos botar um ativo aqui, vamos botar um ativo bem tranquilo da gente entender. Achar um ativo aqui. Vamos colocar esse. Olha só. Então, o paciente chegou no seu consultório, ele apresenta esse caso clínico aí, ó. Esse primeiro molar superior com essa perda de estrutura. Você já fez o diagnóstico HMI, você já orientou os pais e agora você vai realizar o tratamento desse HMI. Se a gente já tem aqui perda de estrutura de esmalte, sensibilidade, você faz a sondagem. Nesse caso específico, o dente não está cometido pela lesão cariosa, tá? Você fez, passou a colher de dentina, tudo rígido, não tem cárie, ok, tá? Então, realmente, toda essa lesão que você observa aí, toda essa alteração, perda de estrutura, é decorrente do HMI e não tivemos a presença de cárie como ativo ali, porque a gente sabe, nós conversamos disso no início da cárie, no início da nossa live, que um dente que apresenta HMI com perda de estrutura e porosidade, ele tem mais chance de desenvolver a cárie, né? Mas nesse caso, a criança cuida bem, escova, tem muita sensibilidade e apresenta esse caso clínico, você sondou, não tem tecido cariado. Então, gente, se não tem tecido cariado, não justifica usarmos alta rotação. Porque aí a gente só vai estar danificando ainda mais a estrutura desse dente. Toda a limpeza dessa cavidade, ela é feita com escovinha de Robson e pasta profilática. Por favor, por isso a importância de você ter um diagnóstico assertivo que é HMI. Você sondou, não tem comprometimento de cárie, por favor, não use alta rotação. O dente já está sensibilizado, já tem perda de estrutura. O alta rotação você vai judiar mais ainda dessa estrutura desse dente e desse dente. Você vai estar prejudicando o dente, prejudicando o seu paciente ao invés de ajudá-lo, tá? Então, HMI, onde não há contaminação pela lesão cariosa, não iremos usar alta rotação. Nós vamos fazer a limpeza da cavidade com escovinha de Robson e pasta profilática. Item número 1, anota aí no seu papelzinho do tratamento da HMI. Me fala aí, gente, me dá um certinho, ok? Primeiro protocolo da HMI, me fala aí, gente. Colocando aqui o passinho aqui, ó. Eu sou o primeiro passo, ó. Limpeza da... Gente, eu queria saber digitar no celular rapidinho, igual vocês, jovens, todos vocês. Eu sou meio limpeza, sou meio devagar. Limpeza da cavidade com pedra pomes. Gente, ó, eu tô digitando aí, enquanto isso vocês me falam se tá tudo entendido aí, hein, pra eu continuar. Pedra pomes e pasta profilática. Ô, Rari, você consegue digitar pra mim na hora que eu der os próximos profilática? Só porque você sabe, você digita muito mais rápido do que eu. Sou assim, ó, gente, a minha secretária até põe quando eu tô digitando alguma coisa pra ela, que a gente tá conversando, no meio da minha digitação ela vai mandando tartaruguinhas assim, sabe? Eu entendo que eu demoro mesmo, mas tá tudo ótimo. Então, primeiro aí, a Dei já falou que ok, a Cláudia também, tá? Tá tudo perfeito, a Rari também, a Isabela também, ok. Então, esse dente aí, isso, Rari, escrevi pedra pomes, pasta profilática, pedra pomes ou pasta profilática e escova de Robson. Isso, Rari, coloca o passinho número 1 aí pra mim, por favor. Gente, então, nessa altura do campeonato desse acolhimento, né, eu já passei aí a pedra pomes ou a pasta profilática, tá? Com a escovinha de Robson. Adriana, por que a pedra pomes, por que a pasta profilática ou por que qualquer um dos dois? A gente sabe que se eu fosse realizar uma resina tradicional, a gente não deveria usar a pasta profilática, se ela conter flúor, porque ela vai dificultar o meu ataque ácido, tá? Eu usaria então a pedra pomes. Mas nesse caso, que vocês vão ver no nosso próximo passo, que a gente não vai usar em hipótese alguma, por favor, o condicionamento ácido dessa superfície, eu posso utilizar tanto a pedra pomes como a pasta profilática, ok? Então bora lá.
No segundo passo, gente, eu já dei até um spoiler, nós não podemos usar o ácido fosfórico. A gente não pode fazer um condicionamento. Por quê? A gente já tem perda de estrutura de esmalte. Esse esmalte já tem porosidade. Os canalículos dentinários estão todos expostos. A utilização de um ataque ácido, de um ácido fosfórico, poderia aumentar o limiar de sensibilidade desse paciente, mesmo que nesse momento ele esteja anestesiado, tá, gente? Mas poderia gerar uma sensibilidade pós-operatória. Esses cristais do esmalte já apresentam, pelo defeito, uma má formação. Então eu não posso realizar ali, não há necessidade, eu não posso, de realizar o ataque ácido com ácido fosfórico. Mesmo porque o que eu vou utilizar como material restaurador vai ser o cimento ionômero de vidro, que ele pode ser autopolimerizável ou fotopolimerizável, o que você tiver no seu consultório para ajudar esse paciente, tá bom? Então, no passo 2 é um passo do que não fazer, tá? Não realizar o condicionamento ácido desse dente, tá bom? Então, realizamos aí a nossa pasta profilática com a pedra pomes, não realizamos o ataque ácido. O terceiro passo, então, fiz a pasta profilática, eu vou fazer o isolamento. Se a minha criança, meu adolescente for permissivo para isolamento absoluto, ok, vou usar o isolamento absoluto. Mas se não, uso um isolamento relativo bem caprichado. Algodão, isso, Hari, obrigada. Não realizar o condicionamento ácido. E agora no terceiro passo nós vamos então, Hari, fazer o nosso isolamento relativo, isolamento absoluto ou isolamento relativo, dependendo do caso, dependendo do manejo da sua criança e do seu adolescente, tá bom? Então, realizamos ali. E aí nós vamos utilizar como material restaurador a aplicação do cimento ionômero de vidro. Podemos utilizar o Riva, que é um cimento fotopolimerizável, ele vem em cápsulas, bem tranquilo da gente aplicar, ou a gente pode utilizar o cimento ionômero de vidro também espatulado. E aí vem, que eu sempre digo, o nosso queridinho cimento ionômero de vidro, porque ele é biocompatível, ele libera flúor, ele causa dessensibilização, porque ele tem um efeito analgésico, porque ele bloqueia os canalículos dentinários. Ele faz uma reestrutura do dente. Mesmo em situações como essa, que tem perda maior de estrutura dental, o cimento ionômero de vidro tem adesividade. Então muitos perguntam, mas por que o ionômero de vidro no protocolo de HMI? Porque ele é biocompatível, porque ele é adesivo, porque ele libera flúor, porque ele tem resistência mesmo em casos e tem adesividade. E ele não precisa de condicionamento ácido, que é tudo que a gente não pode realizar num tratamento de HMI. Gente, esse é o protocolo. Ei, Hari, obrigada. Gente, como que eu fui falando aqui, a Hari foi anotando, ó. Então, esse é o protocolo aí do nosso HMI, tá joia? Os 5 passinhos, gente, olha. Limpeza da cavidade com pedra pomes, pasta profilática, escova de Robson, não realizar em hipótese alguma o condicionamento ácido, isolamento absoluto sempre que possível, ou isolamento relativo bem adaptado, material restaurador, cimento ionômero de vidro. Esse é o protocolo de tratamento do HMI. Me conta aí, gente, alguma dúvida de como acolher? Alguma dúvida de como a gente ser resolutivos nesse quadro de HMI? Se você tiver a oportunidade de acolher uma criança, tenho certeza que a primeira coisa que vocês vão olhar é como que são os molares dessa criança. E se você, colega dentista recém-formado, você que está aí no finalzinho da sua jornada acadêmica, ou você, colega dentista que já tem anos aí e acredita que o perfil do dentista confiante pode contribuir com o seu dia a dia clínico, tem um convite especial para você, para nossa maratona do diagnóstico assertivo, que vai acontecer agorinha, gente, nos próximos dias 7, 9 e 11 de julho. Um evento 100% gratuito, 100% online, onde eu ensino você o passo a passo para realizar diagnósticos assertivos e tratamentos com segurança, como esse caso clínico de HMI que a gente viu aqui, tá bom?
Espero vocês, vai ser uma alegria. Quem quiser participar no perfil do Dentista Confiante, link lá na bio, vai ser uma alegria ter vocês, tá bom? É muito importante que a gente entenda e saiba acolher. Esse caso de HMI é uma situação que tem surgido com muita frequência. Infelizmente, não sabemos ainda qual que é a causa. A gente faz essas pesquisas com os pais na tentativa de descobrir o porquê, mas a gente ainda não sabe qual que é a causa. Mas, independente da causa, hoje vocês aprenderam como que faz o diagnóstico e o tratamento do HMI. Espero que com essa live eu tenha contribuído com o conhecimento de vocês, porque aqui eu compartilho casos clínicos de vivência que acontecem no nosso dia a dia clínico. A Hari tá aí, o odontopediatra, a gente acolhe com muita frequência, né, Hari? O HMI, ele tem vindo com muita força e realmente, como a colega dentista Letícia comentou, às vezes a criança tem toda uma dentição decídua saudável, sem cárie, os pais comprometidos com a saúde bucal dessa criança, e aí quando nasce o molar, ele vem com essa alteração, e é importante que nós, dentistas, saibamos diagnosticar o HMI da maneira mais precoce possível, para que a gente consiga ajudar esses pais aí, tá joia? Gente, muito obrigada pela contribuição de vocês, né, pela participação, todos vocês que enviaram mensagem, todos vocês que ficaram aqui na nossa live dessa de quinta-feira, nossa live de aquecimento para nossa maratona. A Hari confirmando aqui, ó, super frequente no nosso dia a dia clínico aí, tá bom? A Letícia agradecendo, muito bem, doutora, muito obrigada, viu, onde você a luz, recebo, tá? Tá, Letícia, muito obrigada, saudade de você por aqui, tá, Letícia? Aldeia Cordeiro também agradecendo. Ó, o Tony deixou aí no nosso chat aí o link pra gente fazer a inscrição pro diagnóstico assertivo. Eu sei que muitos de vocês aí já estão inscritos. Vejo vocês então na nossa próxima live, vejo vocês na nossa maratona, tá? Obrigada pela participação de todos, obrigada, Hari, pelo suporte aí também, obrigada, Tony. Ficam com Deus, gente, obrigada a todos. Vejo vocês na nossa próxima live em busca aí de diagnósticos assertivos e segurança nos procedimentos. Fica aqui conosco. Beijo, gente. Fica com Deus.